Olá, amigos nerds, tudo de boa? Professor Luiz Carlos aqui na área do MEDNASA 4.0 online, passando aqui umas dicas da frente B, hein, galera? Já nos preparando para o MEDNASA 5.0 presencial. Estamos nessa expectativa desse curso sistemático, né? Online e presencial agora em 2022, tá bom? Então, vamos lá? Olha essa dicasinha aqui, gente, sobre dilatação térmica, um assunto muito batido, mas que tem algumas dicas que são importantes, com fórmulas exclusivas aqui em MEDNASA, tá? Então, uma substância tem massa específica de 0,78. Para quem não lembra, quem não sabe, massa específica é o mesmo que densidade, tá? A 25 graus Celsius, 0,65 gramas por centímetro cúbico, 425. Veja que a temperatura aumentou, o que faz a substância dilatar, aumentar o volume, e por isso a densidade diminuir, né? Já que densidade e volume são grandezas inversamente proporcionais por essa formulazinha aqui maravilhosa, tá? Quanto vale o seu coeficiente de dilatação volumétrica? Então, quem é o gama? Aquele com um símbolozinho que parece um Y e tal. Bem, é o seguinte, se fosse a questão de dilatação, o tamanho final seria o tamanho inicial que multiplica 1 mais alfa delta T. Seria assim, né? Beleza, se fosse uma superfície com certa área, seria a área igual à área inicial, 1 mais beta delta T. E se fosse volume, volume igual a volume inicial, 1 mais o gama delta T. Olha o padrão, tá? Lembrando aos amigos que o beta é o dobro do alfa, né? E o gama é o triplo, né? Beleza, agora quando é densidade, massa específica, a fórmula é muito parecida com a de volume, só que troca quem é final com o inicial. Por quê, professor? Porque densidade e volume são grandezas inversamente proporcionais. Então fica assim, ó, densidade inicial, densidade final, que multiplica 1 mais gama delta T. Esta é a fórmula que a gente vai usar para destrinchar esse tipo de questão, tá? Então, olha a densidade inicial, olha a densidade final, o gama ele quer saber e a temperatura varia 400 graus, né? Que vai de 25 para 425. Cara, a conta faz parte do processo. Fazer a conta com rapidez, com qualidade, né? Depende muito de sua condição matemática, tá bom? Do seu histórico, de quando você está treinando. Olha como é que a gente faz isso aqui sem calculadora, tá? Como tem duas casas após a vírgula, tanto antes quanto depois da igualdade, esquece essas vírgulas. Passa esse 65 para cá, dividindo 78. Para de querer fazer chuveirinho, viu? Quem faz chuveirinho é gente que não está treinando o suficiente. A gente passa dividindo. Ó, então fica assim, ó, 78, 65 é 1 mais 400 gama, beleza? Prof, aqui qual o processo? Aqui sem usar calculadora, é separar esses valores. Não, 78 sobre 65 é como se fosse 65 mais 13 sobre 65. Não deixou de ser 78 sobre 65, eu só simplifiquei, né? Só separei os termos na equação. Igual a 1 mais 400 gama. Mas, professor, o que foi que eu ganhei com isso, né? Moço, isso aqui é 1, olha, cancela. Aqui tem multiplicidade, gente. Aqui por 13 é 1. Aqui por 13 é 5. Aí ficou 1 quinto. Esse 5 vem multiplicando 400 e fica 2.000. Então, dá 1 sobre 5 vezes 400, que é 2.000. 1 sobre 2 não é 0,5? Então, aqui fica 5 vezes 10 elevado a menos 4. Porque o 0,5 está dividido por 1.000. Né? Então, o quê? Graus Celsius a menos 1, que é a unidade que a gente usa para coeficientes. Ó, Celsius e Kelvin, como tem a mesma variação, então a unidade do coeficiente é a mesma. Então, se eu quiser botar 5 vezes 10 a menos 4, Kelvin a menos 1, dá no mesmo,
por isso letra D de dado. Tá bom? Muito legal, né? Qualquer coisa, volta o vídeo um pouquinho, reveja o passo a passo, mas é muito interessante, a gente sabe o que fazer quando aparecer uma questão de massa específica se alterando da substância devido ao acréscimo ou decréscimo de temperatura na questão. Tá bom? Deixa eu salvar aqui esse modelo de questão para que você possa olhar quando necessitar, né? Beleza? Tá salvo aqui para o amigo. Vamos aqui partir para a próxima. Deu tempo de copiar, né? Vamos para cima. Olha, o nosso próximo modelo de questão aqui é sobre um assunto bastante comum. Claro que já caiu no Enem, óbvio, né? São questões de calorimetria, galera. Olha lá. É muito doido, né? Dá um trabalho danado isso aqui para alunos que usam o método tradicional, né? Então, quando você mistura água fria com água quente, substâncias que têm o mesmo calor específico, substâncias que têm as mesmas propriedades, fria e quente, existe um jeitinho mais rápido de fazer. O primeiro passo, galera, é tirar essas informações aqui, ó. Vamos lá, ele diz que é água fria e água quente. A água fria, ela está a 20 graus Celsius, e a água quente, né, o leite, o café, não sei o quê, o texto, está a 90 graus Celsius. Beleza, ele disse que o leite, que está mais frio, são 500 centímetros cúbicos. E o café, que está mais quente, são 200 centímetros cúbicos. Se estão na mesma unidade, então tá tudo bem, tá? Qual será, galera, a famosíssima TET, a temperatura de equilíbrio térmico? Quanto que será essa temperatura de equilíbrio térmico? Então, é o seguinte, ó, sem dúvida que será um valor entre 20 e 90 Celsius, né? Obviamente. O café com leite ficará morno, né? Identificar esse valor, existem várias maneiras, vou te mostrar aqui a mais rápida. O que você faz? Você só multiplica a massa pela temperatura de cada substância. Então, aqui dá 10.000. É só multiplicar, galera. 18.000. Pronto, professor, multipliquei. E agora? Agora você vai somar esses calores e vai dividir pelo somatório das massas. Acabou, parceiro? 10 com 18 são 28.000. E o somatório de massas, ó, 500 com mais 200 são 700. Ó, 2 zeros cancelados aqui, né, ó. 2 zeros cancelados aqui. 280 sobre 7 é 40 graus Celsius. Tá feita a minha questão. Muito massa esse processo, né, pô? É muito legal. Óbvio que vem a demonstração dele no livro. Isso não vem do nada, né? Existe sim um motivo para que a gente possa usar esse método. Ele só não é mais comum, gente, como você está aí caçando na cabeça, os tempos que você fez esse tipo de questão, ele só não é mais comum do que questões que misturam água e gelo, né? Ó, questão que mistura água e gelo, existe, claro, um processo todo especial. Na época que eu descobri esse método, já estava amadurecendo a ideia de bolar o livro, né? É muito massa esse método que eu te mostrar agora. Quando se mistura água e gelo, eu estou aqui na questão 6 da página 60 do nosso livro 4.0 online, tá bom? Vamos ver aqui, ó, agora aqui já é uma mistura de água e gelo, hein? Num calorímetro ideal, mistura-se água e gelo. Qual vai ser a temperatura final e qual a massa de gelo que derrete? Bem, qual é a dica então, prof? Ó, separa os dados. Bota aqui água. Bota aqui gelo. São 200 gramas de água a 40 graus Celsius.
e são 200 gramas de gelo em infusão. O que eu faço, professor, depois disso aqui? Porque eu estou aqui lembrando, prof, que o outro método é bastante demorado, oneroso demais. Como é que é esse aqui? Cara, esse aqui é só você multiplicar a massa pela temperatura da água. 8.000. Chama isso aqui de Q1. É o Q da água. Esse aqui, se você multiplicar, vai dar zero. Então, não, é vezes 80. Evidente que tem um motivo, galera, devido ao calor latente de fusão do gelo, né? Ó, tá 16.000, beleza? 16.000, isso aqui é o Q2. Como você nota, o que a água deveria fornecer para o gelo derreter todo não é o suficiente para o gelo derreter completamente. Por esse motivo, a temperatura de equilíbrio térmico é zero, porque o gelo não derrete todo. Vai ficar ainda um pedaço de gelo a zero. Se ele perguntar qual é a massa que derrete, já que não derreteu todo, é só você pegar o Q1 e dividir por 80. É uma beleza, rapaz. Óbvio que no MED-NASA 4, 5.0 vem mostrando isso, vem demonstrando isso, tá bom? Então, o Q1 é 8.000. E 8.000 sobre 80 são 100 gramas. 100 gramas de gelo derrete. Os outros 100, né, que eram 200, continua gelo. Muito massa esse método, cara. Você consegue fazer as questões na leitura. Você lê, aqui não tem água suficiente, ou tem gelo demais, então você já consegue bolar alguma estratégia durante a leitura, tá bom? Deixa eu ver aqui. Pronto. Deixa eu mandar aqui para os amigos a sétima, que usa essa mesma ideia de água e gelo em fusão, tá bom? Olá, meus amigos, água e gelo em fusão, olha lá, mais uma vez, vou tirar as informações, ó, água aqui assim, gelo por ali assim, e vamos roubar as informações aqui do texto. Olha, são 200 gramas de água a 40. E são 50 gramas de gelo a zero. Como é que é o processo, rapaz? É só multiplicar a massa pela temperatura da água. 8.000 é o Q1. Se tu multiplicar a massa pela temperatura do gelo, vai dar zero. Então não é assim, é sempre vezes 80. É por aquele motivozinho. Aqui dá 4.000. Como você percebe já nessa questão, o que a água pode dar para o gelo é mais do que o suficiente para ele derreter todo. Por isso, o gelo vai sim derreter todo e a temperatura vai ser maior do que zero. Então, qual é a massa de gelo que se funde, a massa de gelo que derrete? Todo, 50 gramas. Essa foi fácil. Agora, se ele perguntar quanto que vale a temperatura de equilíbrio térmico, aí você faz assim, ó, a TET vai ser a diferença dos calores sobre a massa total. Agora há pouco, amigos, quando era água e água, eu somei os calores, não foi? Pois quando tem água e gelo, a TET é a diferença de calores. Então, eu vou subtrair, gente. Olha, 8.000 menos 4.000, 4.000. A massa total, 200 com 50, 250. 1.000 com 250 é 4. 4 vezes 4. Admita, que processo legal, né? Que processo massa. Ajuda muita gente, é um dos bizus mais pedidos durante o curso, um dos mais batidos também durante as aulas, tá bom? É isso, espero ter ajudado. Um abraço aos nerds aí, um abraço a todos. Fui!